Olá, boa tarde. O meu nome é Eric, eu sou aluno de Ciências Biológicas da PUC Minas e eu vou apresentar uma videoaula sobre o conteúdo de genética. Essa atividade faz parte do projeto PUC Ensina e também da disciplina Estágio 1 da licenciatura. Bom, falando um pouquinho sobre a genética, é importante nós falarmos sobre Gregor Mendel, que foi considerado o pai da genética. E ele ficou marcado por fazer cruzamento entre ervilhas. E essa situação ocorre principalmente por causa dos genes, que são os pequenos pedaços do nosso código genético que vão conter características. E o Mendel, nos seus experimentos, ele chegou à conclusão de que as ervilhas da geração seguinte teriam características bem diferentes ou mais peculiares em relação à geração anterior. Ou seja, ervilhas, no caso, as filhas teriam características diferentes do pai e da mãe. Bom, agora adentrando um pouco essa questão, é importante nós ressaltarmos sobre o que é o gene. O gene, no caso, é uma fração do DNA que vai conter uma característica genética. Nessa foto nós temos um DNA e um pedacinho dele sendo retirado, que no caso é o gene. E essa situação é que ocorre na ervilha. São pequenos pedaços de DNA que têm muitas características, mas são passados de geração a geração. Agora falando um pouquinho dos cromossomos, o cromossomo, no caso, é o nosso DNA, o nosso código genético, só que de uma forma estritamente organizada. E quanto à sua cariotipagem, que é a quantidade que o cromossomo tem, nós temos, no caso, 44 cromossomos autossômicos, ou seja, que pertencem a nós, e um par de cromossomos sexuais, que é imprescindível para poder distinguir quem é homem e quem é mulher. Quando é XX, é mulher, XY já equivale a homens. E no total nós temos 46 cromossomos. E aí nós temos uma imagem dos cromossomos, que é o DNA completamente organizado. Agora, falando um pouquinho das características que vão sendo passadas de geração em geração. Quando isso ocorre em função da fusão dos gametas. E as características genéticas, principalmente os nossos cromossomos, eles estão presentes em todos os locais. E quando ocorre a fusão do gameta do pai com o gameta da mãe, quando ocorre o intercruzamento entre o pai e a mãe, os nossos cromossomos eles são fundidos, eles se encontram e isso dá origem à geração F1, que no caso é o filho. E ele vai conter características genéticas do pai e da mãe através da fusão desses cromossomos, que é o nosso DNA. Bom, agora falando um pouquinho sobre algumas anomalias genéticas, aneuploidia e poliploidia. Qual é a diferença? A aneuploidia, no caso, ela vai consistir em pequenas alterações no número de cromossomos e pode ser tanto uma redução quanto um aumento. Um exemplo disso é a síndrome de Down, que no caso é uma trissomia do cromossomo 21, que faz parte dos nossos cromossomos autossômicos. Quanto à poliploidia, ela já é chamada aberração cromossômica. É um aumento ou uma redução muito extensa dessas características genéticas dos nossos cromossomos e vai causar alterações muito significativas. Um exemplo disso são diversos tipos de vegetais, como melancia, banana, gengibre, algodão, entre outros. Agora, qual é a diferença entre genótipo e fenótipo? O genótipo, no caso, seria uma característica genética presente dentro do nosso DNA. Esse, no caso, seria o genótipo, a característica genética. Já o fenótipo seria a interação do genótipo com o meio ambiente. Nesse caso, o fenótipo seria seria a expressão dessa característica. No caso, a cor da pele, a cor dos olhos, das sobrancelhas. Isso já é o fenótipo.
Agora, dominância e recessividade. Qual é a diferença entre eles que vale a pena saber? Um gene dominante, no caso, um pedacinho de DNA nosso que é dominante, é o que está em estágio de dominância e se prolifera tanto em dose simples como dose dupla. No caso, um gene recessivo já é um gene que é dominado e só vai exercer uma função quando ele estiver acompanhado de outro. Um exemplo disso é o cladograma. Como vocês podem ver e salientar, a característica recessiva está rachurada em preto. E como ela se manifesta somente em dose dupla, ela já é mais difícil de se proliferar. A característica dominante já é mais presente. E essas são as referências. E muito obrigado.